Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas 7, versículos de 11 a 17, que diz assim: Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhavam. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se para a Judéia inteira e por toda a redondeza. Amados irmãos e irmãs, vamos lá entender o que é que nós podemos extrair da leitura deste evangelho. Eu quero dar uma orientação, né? Vou fazer com vocês aqui uma leitura numa abordagem mais espiritual. A partir de uma seguinte expressão. Diz aqui que Jesus ia até uma cidade, tudo bem, mas é interessante o que é colocado aqui no versículo 12. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto. Ele era levado, ele era carregado. No aspecto espiritual, nós podemos pensar um pouco de quantas e quantas vezes nós somos levados pelas pessoas. Nós somos carregados pela onda do momento. Nós somos empurrados pelo povo. Nós acabamos entrando num modismo. Nós somos levados pela tendência que nós temos ao pecado, a inclinação que nós temos ao pecado. Nós somos inclinados aos nossos instintos egoístas e orgulhosos. Quantas e quantas vezes, amados irmãos e irmãs, ao invés de lutar contra o mal, nós somos levados pelo mal. É mais ou menos o que acontecia com a vida desse jovem. Ele era levado. E aí é interessante que uma grande multidão da cidade acompanhava o sofrimento da mãe. Eu posso fazer até mesmo uma alusão aqui a quantas e quantas mães também acabam sofrendo quando veem seus filhos sendo levados pelas drogas, levados pela prostituição, levados pelo mundo do crime, levados por tantas coisas que acabam e afetam com a dignidade humana. Só que é interessante que Jesus chega e sente compaixão, nesse contexto aqui, sente compaixão daquela mulher, da mãe dessa pessoa, desse jovem. Obviamente, se eu estiver levando em contexto essa dinâmica mais espiritual de ver esse jovem sendo levado pelo pecado, né? Mas não morto no sentido físico, mas apenas morto no sentido espiritual, né? Morto para a vida em Cristo, Jesus também sente compaixão deste jovem. Jesus sente compaixão daqueles que estão em torno de alguém que foi levado pelas coisas erradas, como também sente compaixão daquele que é levado pela coisa errada. Jesus acaba sentindo a dor de cada um. Ele chega para a mãe e diz: Não chores, tudo bem. Só que Jesus toca o caixão. Basta um toque de Jesus para que de fato as pessoas possam parar de carregar o caixão. Basta um toque. Não precisa de muita coisa. Às vezes a gente começa a colocar na cabeça um Jesus parece meio hollywoodiano, né? Toda uma ideia de Hollywood, de muitas câmeras, muita ação, muito isso, muito aquilo. E por esse muito isso, muito aquilo, parece que a gente acha que precisa de um ato extraordinário para que Jesus nos tire dessa inércia que nós estamos indo. Mas não precisa de muita coisa. Olha como é que a nossa oração ela vai mudando, né? Vou falar por mim. Às vezes a gente pode dizer assim: Mas Senhor, eu estou sendo levado agora por instintos egoístas, ou estou sendo levado pelo ciúme, estou sendo levado pela inveja. Só preciso que o Senhor me toque. Eu não preciso de muita coisa. Só o toque de Deus. Porque onde Deus toca, Ele transforma. E aí Jesus chega para aquele jovem e diz: Eu te ordeno, levanta-te. Eu acho interessante que Jesus não levanta o jovem. Ele diz a palavra, ele tocou no caixão, o povo que o carregava parou, ou seja, Jesus cessa essas influências do mal, as influências do mundo, podemos pensar neste caminho, mas Jesus
pronuncia a palavra e é o jovem mesmo que precisa levantar. Nessa caminhada espiritual que eu estou fazendo com vocês da leitura, nós podemos pensar o seguinte: nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus me dá forças para lutar contra o pecado. Jesus me dá forças para lutar contra a maré. Mas eu preciso nadar. Eu preciso remar. Remar sozinho é difícil, beleza. Quando eu remo sozinho, eu fico como esse jovem, sendo levado pelas ondas contrárias. Mas quando Jesus me dá força, agora eu preciso utilizar a força que Jesus me dá para lutar. Cuidado, Jesus não luta pela gente. Ele nos dá forças para que nós lutemos. Porque Jesus ele não quer ficar carregando ninguém no colo. Ele quer nos ensinar a andar. Jesus quer nos ensinar a ter vida. Isso é dignidade. A dignidade humana consiste em ensinar o outro a viver, ensinar o outro a ser gente, e é isso que Deus faz conosco. E por isso que todos os que estavam ali ao redor começam a ficar maravilhados com essa situação. Porque Jesus ele é aquele que de fato nos traz a vida. Não importa qual é a morte que a gente está vivendo. Uma morte espiritual, como eu falei, uma morte para Deus, Jesus é capaz de nos trazer de volta. Eu falo para você que está acompanhando o vídeo. Eu não sei qual morte talvez você se encontre. Podemos pensar até nas mortes da nossa família, a morte dos nossos sonhos, a morte das nossas vontades. Quantas vezes a gente está sonhando com uma coisa e parece que aquele sonho morreu, né? E aí eu fico sendo conduzido por um sonho que está morto dentro de mim, parece que eu vivo um luto eterno. Eu não tenho mais motivação para nada, eu não tenho mais gosto por nada, eu não tenho mais ânsia por nada. Eu preciso entender, Jesus pode ressuscitar. Jesus é mestre nisso. Mas eu preciso permitir primeiro com que Ele toque. Toca, Senhor, toca o nosso coração, não é? E depois eu preciso fazer minha parte. Jesus me dá forças, mas eu preciso lutar. Eu preciso fazer minha parte. Lembre-se disso. Que à luz desse evangelho a gente possa pensar sobre isso hoje. E para terminar este vídeo, quero só falar daquilo que eu já falei no vídeo da primeira leitura. Essa semana, amados irmãos e irmãs, estou dando 20% de desconto no curso Evangelho de Mateus versículo por versículo. O curso que é R$350, agora vai ficar por R$270. E quando você divide 12 vezes no cartão, dá menos de R$30, ou seja, menos de R$1 ao dia. Você que quer aprofundar mais sobre a palavra de Deus e ao mesmo tempo quer me ajudar neste trabalho de evangelização, você não pode perder de adquirir. Pense um pouco com carinho, tá bom? Vale muito a pena para você que quer ter um estudo continuado da Bíblia. Não é estudar um versículo ou outro ali de Mateus, mas é todo, desde o capítulo 1 até o capítulo 28. Já tem mais de 60 aulas gravadas, material de qualidade. Se você não gostar do curso, você pode depois de 7 dias, até 7 dias pedir o reembolso, mas essa promoção ela só é válida até o próximo domingo, ok? Tudo isso porque essa semana nós estamos celebrando o dia de São Mateus. Então, olha aqui no início da descrição do vídeo que tem o link, dá uma clicada nele, dá uma conferida, pensa com carinho, que eu prometo que você não vai se arrepender, tá certo? E aí, o cupom que você utiliza está até escrito aqui embaixo, setembro 23. Aguardo por você, tá bom? Que Deus te abençoe. Até os próximos vídeos aqui do canal.